Começa mais uma edição do programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. E aqui no Rio, nos estúdios do Rio de Janeiro, eu tenho o prazer de receber um político que está muito ligado à região onde a TVC, de forma original, é exibida. Eu estou falando da região de Petrópolis, Teresópolis, de Friburgo, de Paraíba do Sul, de Partido Alferes, mas principalmente de Três Rios. Vinícius Fará, deputado federal, secretário de Estado do governador Cláudio Castro, cuida da área da energia, relações internacionais, cuida da área do desenvolvimento. Tem sido assim o homem que tem, como o sobrenome já diz, Fará, ele tem sido o grande mascate correndo o mundo, vendendo o Rio de Janeiro lá fora. Mas o Vinícius tem, como eu falei, uma relação muito forte com essa região, que é a região embrionária da nossa TVC, porque ele foi prefeito de Três Rios. E um prefeito eleito duas vezes, e a segunda eleição com quase uma consagração, com um percentual altíssimo de votos. E também o Fará, como deputado federal, conseguiu 73% da sua votação na sua região de origem. Fará, isso significa que a população aprovou você na reeleição e na sua eleição a federal, né? Magnavita, primeiro um prazer estar aqui com um amigo participando. Você que tem sido para todos nós cidadãos fluminenses, que gostamos da boa política, que estamos trabalhando muito para movimentar e transformar a realidade desse estado. Essa é a missão que o governador Cláudio Castro nos credenciou. E estar aqui hoje é poder dividir com você sentimento de orgulho, de respeito, mas também de muita felicidade. Eu não tenho a menor dúvida. A minha eleição para deputado, até pelos resultados nos votos totais, votos válidos, demonstra claramente que o nosso trabalho durante 8 anos à frente da Prefeitura de Três Rios consolidou uma marca nova de se fazer política, com gestão pública, com ações concretas que transformam a vida dos cidadãos e das cidades para sempre. Eu fui reeleito no meu mandato de prefeito com 84% dos votos, e nessa eleição para deputado, amigo, eu tive quase que 74% dos votos válidos de uma região ali de 10, 11 municípios, que são os municípios circunvizinhos de Três Rios, que acompanharam de perto durante 8 anos toda a transformação que nós conseguimos implementar no município de Três Rios. Foi essa condição que me fez entrar num processo de campanha para deputado federal. A certeza que a região reconhecia o nosso trabalho, e foi exatamente o resultado que eu tive. Imagine que eu tive cidades como Paraíba do Sul, que não é a minha cidade, eu tive 40% dos votos válidos. A gente sabe que isso é quase que impossível, né? A gente às vezes tem político local de mandato que não consegue na sua própria cidade. E eu tive essa média de 35, 38, 29, em Três Rios eu tive 44% dos votos válidos, ou seja, o nosso trabalho em Três Rios me credenciou à disputa para uma vaga de deputado federal, e o resultado consolidou. 74% do total dos meus votos saiu dessa região. Agora, como é que é essa região? Que é uma região, eu quero mergulhar nesse assunto, até porque o Correio da Manhã está fazendo investimentos na região e considera importante a difusão desse potencial. Como é que essa região tem visto o fato desse filho da região ser agora um secretário de Estado cuidando do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro como um todo, levando aquela matriz que você revolucionou a sua área para um trabalho estadual? Magalhães, primeiro eu posso falar do meu orgulho, minha felicidade. É a primeira vez que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio é ocupado por um cidadão, não estou nem falando um cidadão da área pública, tanto da pública como privada, é a primeira vez que um cidadão do interior ocupa essa secretaria. Isso demonstra claramente a visão do governador Cláudio Castro, que acima de tudo fala e entrega o que promete, que ele iria fazer que o Estado tivesse uma política muito mais municipalista, interior forte, Estado forte. É assim que se faz política de desenvolvimento econômico. São Paulo é a potência econômica que é, porque o desenvolvimento começa pelo interior,
Consolidado no interior, consolida em todo o estado. E acho que o governador Cláudio Castro inaugura essa nova visão, consolidando a economia do interior primeiro. E quando ele me convida, deixa claro isso. Eu fui um prefeito que a minha única bandeira é o desenvolvimento econômico. Essa é a única bandeira, Magna Vita, que eu acredito que transforma a vida do cidadão e da sociedade. Faz distribuição real de renda. Faz distribuição real de renda, gera uma economia forte, a receita da prefeitura aumenta e com essa economia forte você investe em todas as áreas. E faz um balanço da Três Rios que você encontrou e da Três Rios que você... Esse balanço é, além de assustador positivamente, ele é prazeroso. Nós assumimos uma cidade completamente estagnada e falida. Vou fazer uma passagem aqui que eu acho que materializa essa realidade. Eu acho que é importante você e os telespectadores estarem atentos a essa fala. Um ano antes de eu assumir a prefeitura, no meu primeiro mandato, teve uma matéria do Fantástico, tinha um quadro, você deve se lembrar, que era a caravana do Pedro Bial, que percorria as piores cidades do Brasil. E essa reportagem parou em Três Rios num domingo às 10 horas da noite e mostrou Três Rios como um modelo de cidade fracassada. Isso foi em 2007. Autoestima lá embaixo. Total. Cidade falida, as grandes empresas, todas elas foram embora. Uma cidade com alto índice de criminalidade. Uma cidade na posição de número 77ª do pior índice do IDEB do estado, 92 municípios, a gente estava na posição de número 77 e a saúde estava na posição de número 81 de 92. Essa era a realidade do município. E quando a gente resolve assumir o desafio de governar a cidade, aí é uma passagem que eu me lembro muito bem, os meus amigos mais próximos me diziam: meu irmão, vai tocar a tua vida, tu é empresário, Três Rios não tem mais jeito. Esse era o sentimento de terra arrasada. Repete, Três Rios não tem mais jeito. E eu dizia, tem. E se Deus me permitir de se tornar prefeito, nós vamos provar que tem. E aí a gente assume a prefeitura numa nova forma de fazer política, acabando com aquela política de varejo, de cidade do interior, que o bom político é aquele que está na rua cumprimentando todo mundo, que faz atendimento ao público, que distribui cesta básica. A gente enterrou isso. E fomos fazer aquilo que um gestor público de verdade tem que fazer. Criar políticas públicas, modernizar a legislação, transformar uma cidade numa cidade pronta para receber investimentos. E o resultado, Magna Vita, eu tenho muito orgulho. Eu assumi uma prefeitura que tinha um orçamento de 67 milhões. 7 anos depois, o orçamento da prefeitura era 450 milhões de reais. Sem royalties de petróleo. Tudo na política do desenvolvimento econômico. E com uma prefeitura que sai de 60 milhões para quase meio bi de receita, de orçamento, e com uma equipe preparada e competente, com dinheiro, a gente transformou todos os setores. Agora, como é que foi a montagem da equipe? Porque o grande problema de um gestor municipal é exatamente quando pega uma situação de terra arrasada, é convencer pessoas a colaborarem efetivamente. Exatamente. Como é que você conseguiu fazer isso? Eu consegui com muita paciência, com muita fé, persistência. Me dá 3 nomes assim que foram fundamentais na sua estrutura no primeiro governo. O meu secretário de saúde, Coronel Chartuni, um coronel do Corpo de Bombeiros, super respeitado no meio, que eu convidei para ser o meu secretário de saúde, e ele não queria, imagina, um militar entrando na política. E ali foi fundamental para que a gente pudesse transformar a saúde, levar seriedade a uma gestão na área de saúde. O meu procurador-geral do município, Dr. Sebastião Médici, que hoje está no meu jurídico na secretaria, eu levei, foi procurador por 8 anos do Rubens Bom Tempo, depois foi 8 anos o meu procurador-geral, depois, quando terminou meu mandato, ele foi procurador do Bernardo Rossi, e agora está comigo na secretaria. E também a minha secretária de Educação, Carla Nasser Monerá, que é uma pessoa altamente preparada e que ocupou, e uma outra também que é importantíssima, que é a doutora Fernanda Curdi, que é uma gestora de políticas públicas muito competente e que também foi fundamental para consolidar a cadeia produtiva do município. E a Fazenda? A Fazenda, eu aproveitei um funcionário público, um fiscal
Da própria prefeitura? Da própria prefeitura. Isso era uma coisa que eu trabalhei muito e eu tenho muito orgulho disso, Magna Vita. Porque você deixa legado, né? Exatamente. Você cria... É isso. Eu cansei de ver a minha cidade começar a ensaiar a transformação e quando terminava o mandato, o próximo que entrava eliminava todos aqueles atores que construíram um novo momento porque eram cargos de confiança. E muitos desses nomes que eu te citei e vários outros da minha equipe eram funcionários públicos de carreira, porque eu senti que eu poderia, e lógico, né, a gente tem prazo de validade, o meu governo ia terminar um dia, mas a gente ia deixar servidores em pontos estratégicos, empoderados e preparados para continuar. E é o que está acontecendo hoje. Né, o novo prefeito de Três Rios, ele praticamente de um secretariado talvez de 17 secretarias, deve ter aí uns 11 ou 12 que são servidores, e desses 11 ou 12, 10 trabalharam comigo na minha gestão. Então, ou seja, houve continuidade e não continuismo. Houve continuidade, houve um período de estagnação, mas acho que agora com a eleição do novo prefeito da cidade, com essa visão, a cidade retoma aí essa forma nova de se fazer política que se transformou. Magna Vita, assim, eu falo com muito orgulho, porque eu só estou aqui hoje por causa do meu trabalho, da minha equipe, do que a gente fez. Né? Imagina que eu saio de uma cidade do interior, me torno prefeito empreendedor do Brasil por 2 vezes. Você foi eleito nacionalmente, inclusive. Eu fui eleito 3 vezes prefeito empreendedor do Sebrae do Estado e fui eleito 2 vezes consecutiva prefeito empreendedor do Sebrae. Até hoje eu viajo o Brasil e o mundo pelo Sebrae para falar de políticas públicas, de desburocratização, de desenvolvimento econômico. Quando você sentiu na primeira gestão efetivamente que estava funcionando? Quando você começou a ser procurado para investimentos? Primeiro, a decisão mais importante, Magna Vida, é a coragem, porque a gente quebrou a regra. É quebrar paradigma de uma cidade do interior. Como eu disse, que o bom político é o cara que o cidadão encontra com ele toda hora e dá bom dia, boa tarde, boa noite. A população começou a aceitar o não como resposta? Durante um ano, não. Eu fui muito criticado, porque a gente foi mudar toda a maneira de se fazer política. Você pega uma cidade de 70 e poucos anos na época, que acostumou todos os anos a um tipo de política, e a gente muda por completo. Então, durante um ano, eu juntei uma equipe técnica, durante um ano eu só estava em Brasília e viajei o Brasil inteiro para convencer as grandes empresas a vir para Três Rios. Qual foi a primeira que disse sim? A primeira que disse sim foi a Latapac Ball, que hoje é a Ball Corporation, que é a maior empresa do mundo do setor de latas de alumínio, né, que a gente bebe de cerveja, energético, ou seja, essa é uma gigante do setor, que foi a primeira. Agora, para nós, a que teve o maior poder de consolidar Três Rios como uma cidade pronta para o desenvolvimento foi a chegada da Nestlé. Né? A Nestlé é a maior empresa do segmento de alimentos do mundo, e quando a gente enxergou a possibilidade de conquistar a Nestlé para Três Rios, essa era a minha visão, e isso se confirmou, que quando a gente conseguisse colocar a Nestlé em Três Rios, a gente sinalizava para o mercado e para o mundo que se a Nestlé foi para Três Rios, é porque Três Rios é boa, é bom. E foi exatamente. A Nestlé foi um carimbo para que Três Rios pudesse ser o seguinte: essa cidade é boa, essa cidade está preparada. E aí cria a roda da fortuna, né? Cria a roda da fortuna, o círculo virtuoso, e no bom sentido essa briga. Mas você começou a enfrentar, depois dessa explosão, um problema em Três Rios, que é a formação de mão de obra. Começou a faltar mão de obra especializada. Nós qualificamos toda a mão de obra. Aí que está o grande... É o ciclo do virtuoso, ou seja, ao mesmo tempo que captava, preparava a mão de obra que a empresa ia precisar. Total, Magna Vita. A gente criou um programa, porque eu aprendi, aí me desculpe, não é uma crítica, mas é a verdade sempre. Eu me espelhei muito no momento negativo de Macaé para que eu pudesse fazer diferente. No auge da... Não precisava dar topada, se alguém já deu topou, você sabia que ia tropeçar ali. E o que aconteceu em Macaé? No auge do petróleo, do barril do petróleo, Macaé era o oásis da economia, mas tinha 63% de cidadãos macaenses desempregados, porque o poder público não qualificou a mão de obra local. E eu defendo uma marca porque, para mim, sintetiza isso. O emprego não é do prefeito, o emprego não é da cidade nem do vereador. O emprego é de quem se preparou para ele.
E é obrigação do poder público preparar a mão de obra local. E tão logo a gente enxergou que tínhamos que apostar no desenvolvimento econômico, no mesmo momento a gente começou a preparar a mão de obra local. Eu criei um programa que se chamava 3 Rios Mais Emprego. Como é que funcionava? Quando a gente consolidava a vinda de uma empresa, por exemplo, a Nestlé, o meu setor de emprego da prefeitura sentava com o RH da empresa para dizer o seguinte: qual é a mão de obra que você vai precisar daqui a 8 meses, 1 ano, quando a planta estiver pronta? Aí a empresa dizia: eu vou precisar da mão de obra tal, 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 tal. E eu montava os cursos específicos para aquela mão de obra. Enquanto que estava construindo a unidade, eu estava qualificando a mão de obra. Mas você está levando isso para o Estado, né? Junto com o FAITEC, você tem feito um trabalho com as universidades, você ampliou esse conceito. Estamos fazendo vários convênios com várias universidades, com vários institutos. A gente tem uma parceria com o Instituto Proa, que tem uma forte política de qualificação de jovens de 17 a 23 anos. E agora a gente lança em março também um programa de qualificação, Magna Vida, com muito orgulho. O Estado vai entregar isso para cidadãos acima de 50 anos, que hoje, infelizmente, no nosso país... Repete, vocês vão focar... Isso. O governador Cláudio Castro vai focar num programa de capacitação para mão de obra de cidadão acima de 50... Aquele cidadão que é esquecido ou alijado por outras praças no Rio vai receber uma atenção especial e tem uma segunda chance. É exatamente isso. Em cima de quê? De uma preparação educacional, mas mais do que isso, dentro das vocações que cada região nos oferece. Porque o Estado tem vocações de economia, você sabe, cada região tem uma característica. A gente mapeia em parcerias com o Sebrae, com a Firjan e a FEComércio toda essa realidade de cada região. Após esse mapeamento, a gente consegue enxergar os gargalos, vulnerabilidades e necessidades e preparamos essa mão de obra para o mercado que está se aquecendo novamente. A gente tinha uma política dos jovens de 17 a 23. E esquecia aquele que estava... E agora a gente apresenta esse programa para qualificar esse cidadão. Até porque o cidadão de 50 anos não teve chance de se qualificar para as novas necessidades de mercado pela evolução dos últimos 20, 30 anos da economia. Exatamente. Muito inteligente, parabéns. Muito legal e, ao mesmo tempo, numa parceria com a Secretaria de Trabalho, eu até tenho uma reunião com ele em breve, acho que daqui a poucos dias, para a gente justamente modelar, pegando os produtos que a Secretaria de Trabalho já tem, com essa ferramenta que a gente criou em 3 Rios, do programa 3 Rios Mais Emprego. E o que gerou isso, Magna Vida? De 16 mil empregos diretos que 3 Rios gerou na nossa gestão, em razão dessas 2.472 empresas, acredite você, 2.472 empresas se instalaram no município de 3 Rios em 8 anos da nossa gestão. E isso gerou precisamente 16.100 empregos diretos. E desses 16.100 empregos diretos, 93% foram cidadãos tririenses que se qualificaram nos nossos programas de capacitação. Ou seja, indústria chegando e pleno emprego. Não adianta a indústria chegar e a mão de obra local ficar desempregada, porque o emprego, como eu disse, é de quem se preparou. Aí vem cidadão do Brasil inteiro, de toda a região, e tira a oportunidade do cidadão local. E a gente teve esse cuidado, e é em cima dessa ferramenta que a gente está trazendo também para o Estado esse desenho. Você sai de uma gestão vitoriosa, 8 anos como prefeito, no Executivo, vai para o Legislativo em Brasília. Sim. Agora você está como secretário, de volta ao Executivo. Qual a diferença de missão entre executar e legislar? As duas missões são nobres, né? Porque através das nossas decisões a gente transforma a vida do cidadão e da cidade. Mas você é um fazedor. Mas eu sou a minha veia é executivo, né? Eu sou aquele cara movido pelo desafio. Não é que no legislativo não tenha desafio, lógico que tem, mas a temperatura ela é outra, né? É mais planejado. O executivo você tem que apagar 100 incêndios por dia e matar 200 leões por dia. Como é que você consegue? Você está com quantos anos? Eu tenho 56. Como é que você, aos 56 anos, consegue manter esse pique? Vou dar um exemplo. Nós estamos gravando essa entrevista, nós estamos indo quase na hora que vamos colocar no ar pela sua TVC, nós estamos gravando 15 para as 9. O seu dia começou em Búzios? Meu dia começou
com 2 entrevistas para 2 rádios locais às 7h30 da manhã. 8h10 eu peguei a aeronave e fui para Búzios. Fiz a abertura e participei da primeira fase dos fóruns de desenvolvimento, que isso é um programa que o governador acertou em cheio quando nos deu essa missão, que são os encontros para o desenvolvimento local. Terminamos meio-dia, voltei de aeronave. Almoçou na Firjan? Almocei na Firjan com o governador, com aquele importante momento ali da Firjan. Saí da Firjan, fui para uma reunião no INEA. Depois ainda aproveitei para dar um abraço no Tiago, que estava tendo a confraternização dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente. E vim para cá ter o prazer de estar com um amigo e fazer essa entrevista. Como é que você recarrega a bateria? Paixão. Eu sou movido, quem trabalhou comigo sabe. Eu trabalhei 8 anos na prefeitura, de domingo a domingo, 18, 19 horas por dia. E acho que não existe sucesso na vida sem que você primeiro pense verdadeiramente na vida do próximo, mas tudo isso se consolida com a força do trabalho. Tem uma frase minha que diz o seguinte: as pessoas que se destacam serão eternamente alvo de crítica porque passam a ser o referencial vivo que mede a mediocridade das massas. Quando você recebe crítica, você acha porque você está trabalhando, porque você está fazendo, você está se destacando? Eu acho que a crítica ela é um processo natural da vida, no meio público mais ainda. A crítica, às vezes, ela é construtiva, ela às vezes te ajuda. Eu sempre digo, o governador Cláudio Castro também fala muito isso. Não dá para a gente querer unanimidade. Aliás, o governador gosta quando a gente puxa a orelha aqui na coluna Magna Vida. Ele diz: ó, Magna, é bom porque você bota o pessoal na linha. Tá? Ele acaba sabendo algumas coisas. Eu encaro a crítica com muita naturalidade. Mas a crítica construtiva é boa. Agora, a crítica que não tem fundamento, eu deleto ela. Ela não melhor deletar. Eu deleto. Eu deleto porque eu fiz uma escolha na vida, Magna Vita e amigos, que eu nunca vou deixar de escolher para sempre. Eu escolhi ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que trabalhar, respeitar o ser humano e olhar para frente. Agora, vamos falar, já que estamos falando de olhar para frente, vamos falar da 040. Sim. Para você e para Três Rios, 040 é mandatório. Total. Então vamos lá. Como é que você... Eu disse em palestra outro dia, daquele fórum de turismo regional que teve lá no Quitandinha, que eu me sentia violentado em pagar aqueles 11,60 daquela primeira etapa do pedágio, e subir a Concer, e aí eu até calculava os buracos, que dava razão de 30 centavos por buraco que você cai. E disse: como é que você consegue conceber que uma via tão fundamental para o desenvolvimento do Estado esteja naquelas condições, principalmente na questão do acesso de subida? Eu não consigo aceitar. Tanto é que, como deputado federal, lógico que teve outros, mas eu fui um dos deputados que mais combateu essa péssima gestão que a Concer vem aplicando nessa rodovia. Eu sou um cidadão triense, eu sou um cidadão da região Centro-Sul Serrana. Durante a minha vida inteira, praticamente, eu vou e volto para o Rio usando a BR-040. A BR-040, no início, foi importante para o desenvolvimento, inclusive para Três Rios. Era uma estrada nova, mão dupla, né? Tinha aquele projeto do túnel. Eu vendi muito aquele projeto do túnel para as empresas, que iria facilitar ainda mais a agilidade do escoamento da produção. E depois o que a gente viu foi uma concessionária que lesou o cidadão, que impactou diretamente no desenvolvimento econômico de uma região inteira. E eu, como deputado federal, Magna Vita, e a sociedade, principalmente de Petrópolis, acompanhou esse meu trabalho, eu fui incansável. Eu fiz mais de 10 audiências públicas no DENIT, na NTT, levando o prefeito, ainda na época, prefeito Bernardo Rossi, com vários segmentos da sociedade petropolitana. Levei prefeito de Paraíba do Sul, levei prefeito de Três Rios, a NTT, ou seja, foi incansável a nossa luta. Tanto que teve uma boa votação em Petrópolis. Eu tive uma grande votação em Petrópolis. E a gente lutou muito, avançou, a gente chegou a comemorar, né, porque há um ano atrás, mais ou menos, ou 8 meses atrás, teve aquela decisão de governo federal. O governo federal foi importantíssimo, o ministro Tarcísio, né, tomando a decisão de fazer uma nova licitação, né, deixou claro, e que o DENIT assumiria, né, a decisão foi que o DENIT assumiria de imediato,
para que até o processo licitatório que ocorre em 2022, o governo federal pudesse modular um processo licitatório. Né? Aí tinha uma necessidade de falta de recursos do DENIT para manter por quase um ano a rodovia. Houve uma mobilização de vários deputados federais, todos colocaram emendas de bancada para ajudar a ter esse fundo, oxigenar no período que antecedesse a licitação. E aí eu acho que na véspera do DENIT assumir provisoriamente, houve uma decisão da Justiça que deu o direito da Concer continuar até o final da concessão, que é em 2022. Que está ainda, não está transitado julgado. Ainda não, exatamente. É uma decisão ainda em caráter provisório. Sim, mas e aí penaliza. Sim. E aí? Como é que a gente fica nessa história? Hoje, sim, mas uma coisa eu posso te dizer, Magrinito. Lógico que está muito, por mais que eles façam, não paga 10% da ausência ao longo dos anos que a Concer fez. Eu sou um combatente ferrenho da política injusta que uma concessionária entrega. Alta tarifa, trechos pequenos, o trecho é muito curto e um péssimo serviço. Só que, depois que houve esse movimento, lógico, volto a dizer, muito aquém do que deveria ser feito, mas a gente tem tido agora pequenos investimentos em sinalização, em melhoria, que antes estava completamente abandonado. A nossa esperança é que esses 10 meses, que é o prazo para a nova concessão, né, passe rápido e a gente, a partir daí, porque tem uma nova modelagem, é um novo trecho, são quase 600 quilômetros, com 600 quilômetros de concessão, a tarifa vai cair, né, porque a tarifa se justifica uma tarifa alta, eles alegam, porque o trecho é pequeno. Essa nova concessão vai beirar quase 600 quilômetros de concessão, e com um trecho de 100 e poucos para 600 e pouco, você tem mais praças de pedágio e, consequentemente, tarifas menores. Essa é a nossa esperança. Existe um modelo de segurança. O que vai acontecer com a região no momento que você tiver executado o que foi planejado para 040 saindo do Rio de Janeiro? O que acontece, por exemplo, com Petrópolis, com o turismo metropolitano? Vai explodir. Vai explodir Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, ou seja, porque hoje o cidadão não aguenta pegar aquela estrada. Imagina aqueles caminhões subir na serra, acidente. Eu já perdi a conta de quantas vezes fiquei de 10 da noite às 5 da manhã, porque tombou um caminhão na curva, não consegue tirar, e como eu, milhares de cidadãos fluminenses ou turistas que querem chegar em Petrópolis. Isso afastou, e a prova que afastou é você ver o que aconteceu com a Rua Tereza e com o polo de malharia e têxtil de Petrópolis, que era um polo, as pessoas iam para gastar, para comprar, e aproveitava para fazer turismo em Petrópolis. Acabou. Hoje o polo desse movimento de malharia, têxtil, está na Baixada, que ali em Caxias. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que uma estrada mal conservada, que impactou diretamente na segurança... E que é a única ligação, quer dizer, você não tem alternativa. Não tem alternativa. Então, assim, eu te afirmo, né, como secretário de Desenvolvimento Econômico, como um agente público que é da região, que vive aquela realidade ali, que a nova estrada, a nova concessão, com um túnel pronto, né, que encurta o caminho em quase 25 minutos, que dá mais segurança ao cidadão, com pistas melhores, com socorros muito mais rápidos e ágeis, eu não tenho a menor dúvida que isso consolida primeiro a vocação de Petrópolis, o turismo, a gastronomia, a rede hoteleira, e a Três Rios como um polo maior, cada vez maior de desenvolvimento econômico, de indústria, de empresas, que é a grande marca de Três Rios. Porque são polos economicamente complementáveis, né? Por dizer, o Petrópolis está em Serra, sim. Três Rios tem um vantagem de competição que você não tem a questão da água, tem a questão da acessibilidade, e você tem, sobretudo, a complementação de Petrópolis. Eu queria que você, como deputado da região, porque aí eu estou falando não apenas com esse prefeito de Três Rios, mas como deputado que foi bem votado em Petrópolis, como deputado da região, que você falasse quais são as vertentes de desenvolvimento que Petrópolis tem que abraçar. Eu sempre falei para todos... Turismo, sem dúvida, né? Turismo, gastronomia, o retorno da vocação de confecção. Petrópolis foi um dos maiores polos do setor, do Estado,
grandes malharias, grandes marcas, acabou quase todas. Então acho que isso é A Gerrio é importante total para reativar essa área de confecção? Total. E aí, Magna Vita, sem querer fugir do tema Petrópolis especificamente, esse é o grande desafio que a gente está tendo. A gente tem conversado muito com o André, presidente da Gerrio. Isso é uma determinação do governador Cláudio Castro, que é um municipalista, e isso é um privilégio para o estado do Rio. A gente está focado em até fevereiro do ano que vem, ou março, na pior das hipóteses, a gente entregar linhas de crédito modelada para cada setor pela Gerrio. Hoje não existe isso. Porque a área de confecção, alguns anos atrás, era sinônimo de inadimplência, de cliente de altíssimo risco. Exatamente. Sem entender que a capilaridade da área de confecção permitia rapidamente, principalmente a questão da malharia, a geração de emprego e a geração de emprego local. Quer dizer, isso tem que mudar, não? Não tem a menor dúvida. E essa é uma vocação de Petrópolis. É uma vocação histórica de Petrópolis. E tem um detalhe: o setor de têxtil, de malharia e de confecção é um dos que mais emprega. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Porque às vezes você... A Revolução Industrial nasce nesse setor, inclusive. E às vezes você fala assim, você traz uma gigante multinacional que investe 10 bilhões de reais e que no total ela gera 300 empregos. Uma pequena malharia emprega 300 pessoas. Então, além do resgate de uma base histórica de potencialidade local, que sempre foi o setor têxtil, de confecção e malharia em Petrópolis, você também consegue, paralelamente, gerar muitos empregos diretos. E empregos qualificados na questão da tecnologia, na questão da informática, na questão de transformar aquela região no nosso Vale do Silício. É isso que eu ia falar. Isso está no seu farol, né? Total. E isso que eu ia falar aqui agora. Acho que a outra vocação, e talvez a mais importante nesse momento, é a questão da tecnologia. Petrópolis se transformar verdadeiramente num polo tecnológico. Acho que já existe grandes empresas. Petrópolis ensaiou isso já há algum tempo. A turbina aqueceu, depois esfriou, houve uma estagnização. Outros estados e outros municípios acabaram avançando mais do que Petrópolis, mas Petrópolis entendeu agora que, ao chegar do momento, com esse governo do estado que está aqui hoje, consolidar de uma vez por todas Petrópolis como um polo tecnológico, e nós lá na Secretaria, numa parceria também com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, estamos modulando um grande presente para a região, que é transformar lá, através de um local que em breve a gente vai poder anunciar, mas construir uma universidade de tecnologia, um polo tecnológico a nível nacional, um dos maiores do país, consolidando de uma vez por toda a Petrópolis. Mas a universidade pública. É um espaço tecnológico do Estado para treinar, capacitar e criar ferramentas tecnológicas para fomentar o desenvolvimento econômico do Estado. É um viés muito específico. Vou pegar o exemplo da Selma, Sim. que não tem nada mais na área de mecânica de ponta do que turbina de aeronave. Sim. E você vê, e tem um valor agregado enorme do que a Selma representa para a região. E uma média salarial muito forte. Uma média salarial muito forte. Você não acha que a Selma ficou muito órfã do olhar, do apoio da área pública com relação... ficou muito largado? A sensação que eu tenho é que faltou e falta, por exemplo, quando chove, nós temos problemas de alagamento da planta industrial da Selma, que é um absurdo. E isso não foi resolvido até hoje. Vamos lá. Deixa eu separar a tua pergunta em duas. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que enaltecer o trabalho que o Thiago Pampolha está fazendo no meio ambiente, juntamente lá com o FIO. Acho que o Estado, há muitos anos eu não vejo tanto investimento na limpeza, desassoreamento. O FIO é o Felipe Campelo, que é o presidente do INEA. Exatamente. Eles estão aí há quase um ano, fomentando em todos os municípios, eu sou testemunha disso, eu rodo o estado inteiro, e o meio ambiente e o INEA estão lá justamente desassoreando os rios, os córregos, justamente preparando previamente as cidades para receber o período das chuvas. Isso é raro, mas fundamental, né? Então, assim, acho que é importante a gente ressaltar esse trabalho. Eu fui alugar um galpão para instalar a impressora do Correio da Manhã em Petrópolis. Aí, uma graveta não aluga aqui não, senão quando chove aqui, você vai ficar ligado. Mas aí é a outra parte
da minha resposta. Petrópolis tem uma questão geográfica, uma característica própria dela, que ela gera uma série de problemas que independe da ação preventiva do Estado. A localização, a questão geográfica. E a Selma é um exemplo disso. Eu falo com muita propriedade da GE Selma, Magrã Vida, porque eu levei uma planta da GE para Três Rios, né? Eu fui... Aliás, um dos testes um dos bancos que chamam bancos de motores, né? Lá em Três Rios. Foi instalado. Um no Galeão, Petrópolis e em Três Rios. Perfeito. E com uma planta numa área de 230 mil metros quadrados, com perspectiva de ampliar. E a gente sabe que Petrópolis tem 2 ou 3 operações da Selma dentro da cidade, mas pela característica de bairro, de localização, de acesso, não são operações simples. Então, principalmente quando tem o período das chuvas, você acaba aditivando esses problemas, mas eu acho que era importante eu fazer essa observação. Veja o que passou Petrópolis agora, né? Choveu muito nesse ano, no início do ano, e as consequências e os problemas foram talvez historicamente positivo, porque houve uma intervenção prévia do governo do Estado. Eu queria voltar a um assunto que eu coloquei, até tem uma frase minha que de vez em quando eu uso, sobre a questão de crítica a turismo, mas eu não falei em crítica, mas não falei em preconceito. Você colocou que você é o primeiro secretário oriundo do interior. Hoje você dominou. Seu prestígio junto à FEComércio, junto à Fijan, a reverência desses líderes empresariais ao secretário Vinícius Fará é visível. Obrigado. Nas missões internacionais com o governador, você tem dado um show. Obrigado. Mas você enfrentou preconceito. Aquele cara de Três Rios resolve fazer no desenvolvimento econômico do Rio. E fizeram isso por preconceito ao interior, sem fazer uma leitura do seu currículo e do seu histórico. Isso lhe deixou mais motivado a trabalhar? Não, Magrã Vida, isso me deixou tranquilo, porque é o seguinte, quando o governador Cláudio Castro me convidou, eu nunca posso deixar passar em branco esse momento, que primeiro é um privilégio para mim, um orgulho trabalhar num governo comandado por um ser humano como Cláudio Castro. Você está fora dos quarentinhos. Eu brinco que ali você está com 56, né? Tem uma turma de quarentinhas, né? Que estão... E é importante, eu que estou com 62, você com 56, a gente assistir essa nova geração chegando. Total, de uma qualidade de dedicação. É um privilégio para mim, de verdade. O Nicola Mittioni, por exemplo, dando um show. Abel, o Zamit, o Abel. Uma equipe maravilhosa. Assim, eu quero dizer o seguinte, eu tenho 32, eu sou empresário há 33 anos. Qual é a tua área primária de atuação? De fast food, de franquias. Do comércio também, mas muito nessa área. E eu estou na vida pública há 32. Eu passei por fui vereador, fui secretário, ou seja, e quase todo o período dentro do executivo. Então, assim, com muita sinceridade, é um privilégio trabalhar num governo que tem na pessoa do governador Cláudio Castro o seu comandante. Cara jovem, preparadíssimo, do bem, bom caráter, focado, habilidoso, porque você vê que ele consegue fazer um governo de coalizão, mas consegue escolher pessoas preparadas e competentes, independente de um governo de coalizão. Isso é para poucos. Isso é para poucos, né? E o resultado está aí. Um governo que não para de quebrar recordes positivos em todas as áreas. Então, assim, para mim é um orgulho. Agora, eu fiquei muito tranquilo, porque o governador disse para mim uma frase que até hoje eu repito e vou carregar para o resto da vida. Quando ele me convidou, independente da confiança que ele acreditou em mim, ele disse: Vinícius, agora chegou o momento de nós consolidarmos a economia do Estado de verdade. E para isso eu entendo que tem que consolidar o desenvolvimento econômico do interior. E o que eu quero de você é que você pegue tudo que você fez em Três Rios, que virou uma referência nacional, e transforme numa política pública estadual. E é isso que a gente está fazendo. Então, seguinte, quem conheceu a história de Três Rios, eu posso te afirmar que tinha certeza que a gente ia fazer um trabalho... Vamos pegar Três Rios, vamos subir um pouquinho para Carmo, aquela região, Três Rios, Carmo, a presença da Light ali. Como é que você vê a presença da Light naquela região? É o seguinte, o Estado tem um problema histórico e que a gente está mudando. Isso é uma determinação do governador Cláudio Castro. Eu tive com o governador nessa missão, você acompanhou. Nós fomos à Itália, reunião com a Enel, a empresa de energia, e estivemos na Espanha, em Barcelona,
na reunião com a Naturgy do gás. A gente tem reclamações do setor, é natural, né? Nem sempre os municípios são atendidos como deveriam, mas também, Magna Vida, a gente não pode deixar de reconhecer que em alguns momentos o Estado falhou. Porque para que essas empresas possam chegar e atender todas as demandas, é importante também que o Estado entregue um mapeamento, um projeto de desenvolvimento, para que os investimentos dessas empresas sejam consolidados com a perspectiva do que o Estado quer fazer. Se o Estado entende que Petrópolis é uma aposta para consolidar novamente o setor têxtil, a gente tem que passar essas informações, porque tem que ter energia. E agora Petrópolis com o bom tempo? Eu, cara, assim, eu sou amigo particular do ex-prefeito Ingo, vereador. Aliás, você tem um quadro que é seu ferrenho cabo eleitoral lá, que é o Fred, que Fred era... Procópio, que era volta agora a ser vice, mas Isso. presidiu interinamente a Câmara. É um cara fora da curva, cara, né? O Fred, para mim, foi de verdade, uma das surpresas mais agradáveis que nos últimos anos eu tive na política. Um jovem, do bem, desenvolto, querido por todos, respeitado, preparadíssimo, né? Foi secretário de Meio Ambiente, já passou, e hoje fazendo um belíssimo trabalho, estava como presidente da Câmara. Então, assim, o Fred é um irmão que a vida política me deu, e eu tenho nele, assim, muito respeito e admiração, e enxergo nele um grande potencial na área pública, e eu torço para que o Bom Tempo, que é um político preparadíssimo, né? A Justiça entendeu que ele deveria retornar, que o mandato de fato era dele, eu não questiono a decisão da Justiça. E o meu papel como secretário de Desenvolvimento Econômico e como deputado é ajudar Petrópolis, independente de quem esteja lá. Eu ajudei... Isso é muito importante, você separar os conflitos político-partidários da agenda de Estado, né? Que é uma agenda que quem paga a conta no final é o povo. Né? Magna Vida, eu vou te dizer na prática isso. Eu fui eleito deputado federal, tive quase 74% dos votos na minha região. Acredite você que eu não tive nenhum apoio de nenhum político de mandato nessas cidades. Eu não tive apoio de vereador, eu não tive apoio de prefeito. E ganhei a eleição, visitei todos. E talvez, historicamente, eu fui um dos deputados que em décadas mais recursos colocou nessas cidades da região. Até porque eu não posso fazer diferente. Eu me apresentei como um deputado federal do estado do Rio de Janeiro, mas, lógico, e com muito orgulho, sempre defendi aquilo que me trouxe até aqui. Sim, a base. A minha região. Que é a representação. Que é a minha região. E fiz valer isso. Eu fiz valer como deputado, eu coloquei emendas e recursos e lutei por uma série de conquistas em Petrópolis mesmo, o asfalto da União Indústria, a gente lutou, um projeto que estava parado há mais de 10 anos, eu como deputado lutei muito, a liberação de quase 792 apartamentos de um condomínio Reset, eu não me lembro o primeiro nome, era um programa que estava lá com 92% da obra pronta e quase há 5, 6 anos parado, a gente lutou como deputado junto à Caixa Econômica, ou seja, cumpri o meu papel, coloquei emendas em todas as áreas para todo o município e agora eu estou tendo o privilégio de fazer isso em 92 municípios como secretário de desenvolvimento. Que essa é a determinação do... Teresópolis, eu estou falando de Petrópolis. Teresópolis, sim, uma baita de uma cidade. Eu acho que o prefeito, o meu xará Vinícius, é um presente para aquela cidade. Um cara que vem do comércio, um cara que acompanhou os altos e baixos daquela cidade, ou seja, sofreu na pele uma cidade que infelizmente viveu bons e maus momentos. E o Vinícius, para mim, é um dos políticos mais competentes, preparados. E o exemplo está aí. A gente vê Teresópolis hoje bombando, a gente vê Teresópolis aumentando a sua arrecadação, a gente vê o turismo de Teresópolis bombando, até porque ele fez aquilo que é o mais desafiador para um homem público e para um prefeito, que é consolidar a autoestima. Uma cidade que perde a autoestima, o cidadão que perde a autoestima, para depois você vencer isso é algo quase que impossível. E é o que a gente estava vendo em Teresópolis por uma série de problemas que ao longo dos anos Teresópolis passou a ter. E o Vinícius parecido com Três Rios quando você chegou, né? Exato. Que a autoestima estava lá. Total. O Magna Vida, você não tem noção do que era Três Rios. Três Rios é uma cidade que os botequins ficavam lotados
de pessoas só lamentando, como era bom, sabe aquele desenho do Zé Colmé, ó vida, ó céus, era Três Rios, só olhando o passado. E hoje Três Rios é uma potência econômica porque a sociedade entendeu. Friburgo precisa de uma sacudida, não? Friburgo, mas tem hoje, eu tenho procurado ajudar muito o prefeito Johnny, o vice Serginho. Acho que Friburgo é uma... A única observação que eu faço ao Johnny é a questão do turismo. Sim, eu tenho falado... Eu não tenho sentido que ele ainda, talvez até uma questão religiosa, não sei, ele não sintonizou ainda a questão do turismo para Friburgo. Mas ele tem consciência do papel turístico, do polo têxtil ali, também. Foi uma hora da questão de moda íntima, né? Friburgo se consolidou nacionalmente como é uma referência. Uma referência. Ele tem consciência disso. O vice dele, o Serginho, é um cara muito ativo, é comerciante em Friburgo. E eu tenho certeza que, agora, ele está aí há 11 meses governando o município, um município que também falido, sem autoestima, e não é um processo. O que eu te disse? No meu primeiro ano em Três Rios, as pessoas diziam que eu não ganharia para síndico de prédio, porque a gente foi quebrar as regras, mudar a forma de fazer política. Os paradigmas. Quebramos o paradigma e depois o resultado apareceu. Inclusive, eu quero dar uma boa notícia para Friburgo, aqui aproveitando. Estamos lá, então, a nossa TVC dizer tá aqui, e o prefeito Johnny e o Serginho testemunha, a gente foi o porta-voz, a gente que convenceu uma instituição de ensino a olhar a potência de Friburgo, e Friburgo, em muito breve, vai receber uma faculdade de medicina. Então, repete, Friburgo em breve... Muito breve vai ser agraciada com uma faculdade de medicina, que aí sim, né, quando a gente sabe, Três Rios recebeu uma faculdade, eu consegui levar para Três Rios uma faculdade de medicina, e quando uma instituição de saúde, né, numa faculdade de medicina, chega numa cidade, ela consolida também um nicho muito importante no desenvolvimento econômico local. E eu não tenho certeza que a chegada dessa universidade de medicina em Friburgo... Você pode falar o nome da instituição? Posso. O encaminhamento está sendo feito com o Grupo Severino Sombra, né, do Caput, lá de Vassouras, que hoje já tem Miguel Pereira, já tem polo em Três... Sim, a instituição não para de crescer na gestão do Caput, ele é um gestor que deu uma alavancada muito na instituição, e eu lutei muito para mostrar para o Caput o quanto que Friburgo era uma cidade em potencial, um gigante adormecido, e que ele deveria lá. Liguei as pontas, fiz o meu papel como deputado ainda federal, e através do prefeito Johnny e do vice Serginho, a gente conseguiu unir ali o Caput com a cidade. Nós estamos na reta final da entrevista, rapidamente, Três Rios, já falamos de Petrópolis, falando de Friburgo, vamos falar de Paraíba do Sul, também somos exibidos, e também falar de Partido Alferes, que são as cidades que fazem parte da nossa rede. Você tem alguma novidade? A novidade que eu tenho para essas cidades é a novidade que eu tenho para 91 municípios, tirando a capital, Rio de Janeiro. A gente está modulando uma série de ferramentas dentro da secretaria. A gente já começou com os encontros de desenvolvimento, já tiveram 4. Primeiro em Itaboraí, o segundo em Macaé, o terceiro em Teresópolis. Hoje fizemos em Friburgo, em Búzios. O próximo, dia 17 de janeiro, é em Friburgo. Esses encontros vão rodar o estado inteiro. E como é que funciona isso? Mas rápido aqui. A gente já chega com o mapeamento dos gargalos, necessidades e vulnerabilidades de todos os municípios da região e entregamos as ferramentas para a solução. Entregamos a rodada de negócio, o programa de compras públicas, são parceiros nossos nesse evento, a Fijan, a FEComércio, o Sebrae, a CRC dos contadores, a Gerrio, o Codin, ou seja, a gente chega com uma ferramenta para a solução dos problemas. Vamos inaugurar 13 agências de desenvolvimento econômico no estado, serão 13 cidades, para atender a todo o estado. O que é a Agência de Desenvolvimento Econômico? É o poupa-tempo de quem quer empreender. Nós vamos colocar ali 11 atores, 11 setores, INEA, meio ambiente, INEA, Fazenda, Desenvolvimento, Codinha, Gerrio. O empresário que quiser abrir uma empresa, seja o seu Antônio, numa carrocinha de cachorro-quente a uma gigante multinacional, não vai mais fazer uma via crucis indo de setor em setor. É num único local, um rito processual para desburocratizar o Estado. E a gente entrega em março, Magna Vita, essa é uma determinação do governador, um kit de desenvolvimento com recurso para construção de condomínios industriais,
legislações para o 5G, para que os municípios possam se modernizar, aprovando as suas leis, linhas de crédito da AGE Rio e o programa Compras Públicas, que para mim é a maior ferramenta de consolidar a cadeia produtiva dos municípios. Fará, olha, eu digo o seguinte, eu fico orgulhoso como empresário que está investindo na região em ver que você está pilotando com essa atenção especial esse segmento. Agora eu quero fazer a pergunta do milhão. Qual o partido que você vai assinar a ficha de filiação para concorrer em 2022? Magna Vitor, eu estou no MDB há 20 anos. E a vida, como eu aprendi, é feita de ciclos. E eu entendi que o meu ciclo, não tenho nada contra, pelo contrário, esse partido me ajudou muito. Eu também fui muito útil ao partido, é uma troca do bem. Mas a vida é feita de ciclos. E o meu ciclo no MDB, por todo o tempo, eu acho que ele está se encerrando. E a minha decisão é clara. Eu vou no time do governador Cláudio Castro. Eu tenho alguns convites de alguns partidos. Doutor Luizinho acende vela todo dia esperando que você venha a ser colega de bancada dele, do PP. Tem PP, tem o PL, tem o União Brasil, ou seja, tem vários partidos. A minha decisão... Não, você não tem cara de União Brasil, não. Mas a minha decisão, ela vai ser sempre em conjunto com a opinião do governador Cláudio Castro. Eu sou muito grato, Magna Vita, a Deus pelo privilégio de estar secretário, de ter ocupado um cargo tão estratégico e importante, poder consolidar o desenvolvimento econômico no estado inteiro. E eu tenho aprendido muito com o governador Cláudio Castro. Eu acho que, e lógico, qualquer decisão minha passa por uma conversa final com ele, porque é ele que eu entendo que deva nortear as minhas escolhas e eu respeito de forma muito clara. Finalizando, Vinícius Fará por Vinícius Fará, para encerrar. Um cidadão de bem, que respeita o próximo, que encara a vida pública como uma missão, e é por isso que eu, respondendo a tua primeira pergunta, sendo missão eu não me canso, sendo missão eu estou sempre feliz porque faço aquilo que eu gosto. E é isso, eu sou um cara que aprendi que Deus me deu o privilégio e a honra de cuidar da vida das pessoas. Às vezes, numa canetada nossa na área pública, a gente transforma a vida para sempre de uma cidade e de um ser humano. Então isso é um privilégio. Como você fez em Três Rios. Como eu fiz em Três Rios. Então assim, orgulho para mim. Eu só queria aqui encerrar, Magno, me perdoe, não é... Eu acho que a gente tem que muito atentar como cidadão fluminense, bater no peito, se encher de orgulho para esse momento que o Estado está vivendo nos últimos 15 meses, com o governador Cláudio Castro à frente desse governo. Um estado de paz, de segurança jurídica, são 74 bilhões de investimentos privados acontecendo, salário do funcionário historicamente sendo pago dentro do mês ou às vezes antecipado, 17 bilhões de investimentos do Pacto RJ, superávit nas contas do Estado, ou seja, isso nem o mais otimista poderia acreditar, e eu falo sempre, isso não foi por acaso. É porque Deus entendeu que um cara como o governador Cláudio Castro, que soube montar uma equipe competente, eu tenho colegas maravilhosos que me ajudam, eu não faço nada sozinho, e essa união de pessoas de bem, comandada por um cara de bem, que o Estado em 15 meses sai do ostracismo e de uma imagem negativa para ser pauta positiva em tudo quanto é lugar. Estava na hora da turma do bem vencer, né? Mas mais do que nunca. Muito obrigado, um prazer enorme falar, e aqui pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje tivemos, então, essa presença desse deputado da nossa região, mas, sobretudo, um homem que está levando esse modelo que deu certo em Três Rios para os 92 municípios do estado. Prazer enorme falar com você. Uma honra estar aqui com você. Encerramos mais esse programa pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.